dia, família Pibita. É bom estar com você de novo nessa manhã de domingo para celebrarmos ao Senhor. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor nos fez, então alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Temos muitos motivos para adorarmos ao Senhor. Só o fato de estarmos aqui vivos, abrindo a palavra, orando, vendo a natureza extraordinária, o cuidado de Deus na nossa vida, são muitos os motivos que temos para adorá-lo. Então vamos abrir o nosso coração, desde que a palavra de Deus te alcance, desde que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesse tempo, nessa manhã. Que as orações, que a leitura da palavra, que os cânticos possam ter a sua participação. Então cante, ore e leia a palavra de Deus conosco. Antes de cantarmos, eu quero orar com você e pedindo que Deus nos abençoe durante esse tempo que vamos passar juntos. Querido Deus, nós estamos na Tua presença em oração, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa nos ouvir e possa nos atender diante das nossas necessidades. Tu conheces as necessidades individuais, então o Senhor esteja suprindo, segundo o Teu querer, a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Também queremos agradecer ao Senhor o privilégio de podermos cultuar pela liberdade que temos, por essa ferramenta chamada internet que nós estamos usando para nos comunicar nesse tempo de isolamento social. Então nos abençoe para que esse tempo seja um tempo em que o Senhor fale nos nossos corações. Nos abençoa, Deus, através da palavra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Cantemos adorando ao Senhor. Salmo 95, o versículo 1 diz: Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Esse é o convite que eu faço para você. Vamos juntos com júbilo cantar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nuvens em si.
céus. Amém. Que esse seja a sua verdadeira alegria, cantar em todo tempo louvores ao nosso Deus. E que ainda que estejamos vivendo dias difíceis, que a nossa vida seja um constante louvor ao nosso Deus. Esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em todo tempo, seja na angústia, seja na alegria. Esse Deus, Ele está conosco. Por isso louve em todo tempo e engrandeça o nome desse Deus. Somente nessa rocha que nós estamos seguros. Eu sei que estou seguro. Digo a ti, Senhor, és meu abrigo, minha força, minha porção, torre forte, meu socorro bem presente em todo tempo. Que tenho eu no céu além de ti. E não há quem eu queira mais que a ti. Em ti nós somos felizes, Senhor. Em ti eu sou feliz. Digo então, Senhor, és meu abrigo, minha força, minha porção, libertador, segurança, torre forte, meu socorro bem presente, és meu abrigo, minha força, minha porção, libertador, segurança, torre forte, meu socorro bem presente em todo tempo. Creia que é somente esse Deus que pode te fortalecer. Ele é a nossa força. Força, minha força, tu és minha força, minha força. Só tu és, Senhor, só tu és a nossa força. Força,
socorro, bem presente em todo o tempo. Amém? Queridos, dando continuidade ao culto dessa manhã, eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler um episódio que narra a tentação de Jesus. É um texto que é o início do ministério de Jesus e logo após ele ser batizado, a Bíblia diz que ele passou por esse processo de tentação. E nessa manhã eu quero convidá-los a que ao lermos e ao estudarmos, possamos aplicar os princípios da palavra de Deus na nossa vida. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ainda levou o diabo a um alto monte, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. E com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Queridos, eu quero começar nessa manhã fazendo uma trazendo uma palavra sobre tentação. Já algumas quartas-feiras, nós temos estudado aqui sobre os heróis da fé, embora agora nós não iremos estudar sobre os heróis da fé, nós queremos falar sobre a tentação de maneira específica, mas nas 2 quartas-feiras passadas, falando sobre José e falando sobre Moisés, a gente viu que Moisés, na quarta-feira passada, enfrentou a tentação, e aí as propostas indecentes que Faraó fez a ele. E na outra quarta-feira, José venceu a tentação quando na casa de Potifar, ele assediado pela mulher de Potifar, ele também disse não à tentação. A grande questão que nós estamos vivendo nesses dias é que a tentação, ela é sempre presente na nossa vida, como foi presente na vida das pessoas que vieram antes de nós. A grande questão não é ser tentado. A grande questão é se vamos ceder ou se não vamos ceder à tentação. E eu estou dando essa palavra inicial a você para dizer que se você eventualmente se sente constrangido, se sente triste ou se sente numa situação desconfortável porque você é tentado, você não precisa ter esse tipo de sentimento, porque a tentação, como já disse, é uma oportunidade para você testar a sua fidelidade ao Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que muitas vezes nós somos conduzidos a situações complicadas. Situações essas que às vezes a gente pergunta por que Deus me permitiu. E nesse texto a Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto para passar por provações. A Bíblia diz que depois de ele passar 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome, e isso nos faz crer que Jesus provavelmente tenha bebido ou apenas nesse período de 40 dias não tenha usado o alimento sólido. E aí o diabo chega para Jesus com 3 propostas de pecado para Jesus. Antes de falar sobre essas 3 propostas, eu quero dizer aqui, já que são 3, que existe uma tríade interessante para a gente observar nesse texto. A primeira tríade é a tríade Pai, Filho e Espírito Santo.
Ali estava Jesus, no deserto. Antes, ele tinha sido batizado, alguns dias antes ele tinha sido batizado por João Batista. Uma voz do céu havia dito: este é o meu filho amado, e o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma corpórea. Então a tríade Pai, Filho e Espírito Santo se faz presente aqui. A segunda tríade é a tríade corpo, alma e espírito. Jesus, ele se humanizou, e ele, como cada um de nós seres humanos, ele se manifestou e nasceu num corpo, viveu no corpo, mas ele tinha alma e espírito. A alma, a sede dos sentimentos, e o espírito, aquela instância de maior importância, aquela que se relaciona com Deus. Vamos ver o físico, o emocional e também vamos ver o espiritual. O corpo, o físico, a alma, o emocional e o espiritual na questão do espírito. Vamos ver também aqui a questão do mundo, da carne e do diabo. Jesus, ao ser tentado, foi tentado nessas três esferas. João, o apóstolo, ao escrever a sua primeira carta, ele diz sobre a tentação, e ele fala exatamente sobre isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida estão relacionados ao mundo, à carne e ao diabo. E aqui eu estou falando também logo sobre a carne, outra tríade: carne, olhos e vida. Jesus também, ele vai falar na palavra e nos seus ensinos sobre a importância do jejum, da oração e da palavra. Tríades importantes que servem como alimentos para que a gente vença as tentações. E por último, nós vamos encontrar a tríade seguinte: a palavra falada. A natureza é a palavra falada. A palavra encarnada. Jesus é o verbo encarnado. E por último, a palavra escrita, a palavra de Deus disponível para nós, na qual Jesus se utilizou para vencer a tentação. A primeira tentação de Jesus que eu e você podemos aprender e dela tirar lição e aplicar na nossa vida, porque Jesus em tudo foi tentado, como a Bíblia diz, e essa tentação, ou as tentações nas quais ele sofreu aqui, servem para mostrar que nós também podemos vencer a tentação, mostra algumas questões muito importantes. Primeira delas, a necessidade era lícita. Jesus estava ali no deserto, e no deserto ele estava com fome. E a fome significa que eu e você passamos por fome. E o diabo se apresenta a Jesus para oferecer, ou para fazer a ele a proposta de transformar pedras em pães. Necessidade lícita, a necessidade de Jesus, fome. A forma como nós satisfazemos as nossas necessidades, que muitas vezes podem ser ilícitas. E aqui eu falo de algumas necessidades essas que podem ser necessidades financeiras. Quem, por exemplo, já não teve ou não está passando ou algum dia não terá problemas financeiros? Necessidade lícita, mas a forma como você vai satisfazer essa necessidade que é a grande questão. Necessidades relacionadas ao nosso corpo. Necessidades, por exemplo, na questão da sexualidade. As necessidades estão ali presentes, são lícitas, mas elas não podem ser satisfeitas de qualquer maneira. Essa necessidade estava na área física. E aí o diabo vai tentar nessa questão da concupiscência da carne. Embora Jesus, por exemplo, não tivesse a concupiscência, que é o desejo, a inclinação, a vontade de pecar, ele, como ser humano que era, nos deixa o exemplo para que nós também possamos vencer essa tentação. E aí o que eu acho interessante nessa tentação? Que o diabo vai tentar Jesus numa questão muito importante, que é duvidar da palavra. Jesus, ele está ali no deserto, e aí enfrentando dificuldades, e nessas dificuldades ele estava fragilizado fisicamente, e o diabo chega para ele e faz a seguinte proposta e diz o seguinte para ele: se tu és o Filho de Deus, torne essas pedras em pães. Alguns dias antes, como eu disse no início da nossa reflexão, o próprio Deus tinha dito à multidão que estava ali no Jordão, junto com Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
O diabo, desde o Éden, ele lança dúvidas sobre aquilo que Deus diz. Quando Adão e Eva lá no Éden estavam e o diabo se aproxima de Eva para tentá-la, o diabo ele começa a conversar com Eva e diz assim: foi assim que Deus disse? É desse jeito que Deus disse? E aqui com Jesus ele diz assim: eu nem creio que tu és o Filho de Deus, mas se tu és, prova-me que és o Filho de Deus. E Jesus então vai responder da seguinte forma: está escrito. Por que Jesus disse está escrito? Porque a palavra escrita tem poder. A palavra de Deus tem poder. Jesus podia lançar uma palavra a Satanás usando o argumento: eu sou filho de Deus, eu tenho poder, ou isto ou aquilo, mas Jesus ele lança mão daquilo que tem poder, ele diz: está escrito. Não duvide da palavra. Se a palavra diz coisas a seu respeito, querido irmão, creia na palavra. Não duvide daquilo que na Bíblia está escrito. E aí eu quero, de maneira rápida, dizer o que na Bíblia está escrito a respeito de mim e de você. Diz, por exemplo, que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu o mundo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Cristo, de Deus, e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós temos a presença de Deus todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que Deus está conosco, seja nos momentos difíceis, nos momentos bons, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então jamais duvide da palavra de Deus. Insatisfeito, mas não vencido, ou não dado por vencido, então ele vai para a segunda tentação. E a segunda tentação que o diabo vai fazer a Jesus está na questão mais voltado para a questão emocional. Por que emocional? Porque ele chega para Jesus e coloca Jesus no alto do templo e faz uma proposta usando a palavra de Deus como argumento. Se existe uma pessoa que sabe muito de Bíblia, é o diabo. Não é por saber a Bíblia que eu e você vamos derrotar o diabo, mas pela aplicação e pelo poder da palavra ao enfrentarmos o diabo é que nós vamos vencê-lo. E ele chega para Jesus e fala assim, olha, e ele cita um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Todo-Onipotente descansará, e ele cita alguns versículos para Jesus, dizendo assim, salta-te daqui para baixo, porque também está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. E Jesus, então, ele, cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto cheio do Espírito Santo, e essa teria sido uma das razões porque Jesus venceu o diabo, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, gerado como ele era pelo Espírito Santo, ele diz para o diabo, olha Satanás, também está escrito. Jesus estava dizendo para o diabo o seguinte, Bíblia se interpreta com Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia ao meu bel prazer. Eu não posso fazer com que a Bíblia faça ou aprove o meu comportamento. Eu tenho que ver se o meu comportamento é aprovado pela Bíblia. E aí ele estava sendo tentado na questão emocional. Por que ele estava sendo tentado na questão emocional? Porque às vezes, quando nós estamos em grandes dificuldades, ou às vezes quando nós alcançamos uma grande vitória, nós ficamos vulneráveis emocionalmente. Não é incomum que pessoas cometam grandes erros, isso seja em quais áreas forem, até mesmo pecados, depois de uma grande conquista. Por exemplo, depois de receber uma boa notícia, tem gente que é capaz de gastar o seu dinheiro de maneira dissoluta. Tem gente, depois de receber, quem sabe, um parente, um neto, um avô receber um neto, gastar de maneira dissoluta com aquele neto, movido pela grande emoção. E Jesus ali é tentado a questão de interpretação errada da palavra, má interpretação da palavra. Se na primeira Jesus foi tentado a duvidar da palavra, aqui ele estava sendo tentado a interpretar de maneira errada a palavra. Quando nós interpretamos a Bíblia de maneira errada, nós vamos cometer muitos erros. E a proposta que o diabo faz a Jesus ali naquele momento é, lança-te daqui para baixo.
E aí, a proposta que o diabo faz era que Jesus produzisse espetáculo. Produzir espetáculo seria chamar a atenção para si e não para a glória, e não da glória a Deus. Nós muitas vezes estamos propensos ou somos tentados a produzir espetáculos que promovam a nós mesmos. Quando qualquer crente, por exemplo, seja no palco como esse aqui, na igreja ou em qualquer lugar, recebe a glória que não é dele, ele está produzindo um espetáculo. E Jesus, então, ele disse ao diabo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar ao Senhor é interpretar mal a palavra e, às vezes, aplicar essa palavra como benefício próprio de maneira errada. Eu já vi muita gente fazendo isso, por exemplo, quando diz assim, eu vou andar altas horas da madrugada, não tem problema, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. Se numa eventualidade isso acontece, de você precisar, é uma coisa, outra coisa é você tentar ao Senhor. Por exemplo, eu já vi gente fazendo interpretação errada da palavra de Deus, e você já deve ter visto isso, pessoas brincando, por exemplo, com serpente, com escorpiões, porque na Bíblia está escrito que aqueles que creem no Senhor, por exemplo, vão pegarem cobras e escorpiões e se for mordido, isso não fará dano. Isso é uma eventualidade, aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, mas ele não foi brincar com serpente. Então nós precisamos fazer corretamente a interpretação da palavra de Deus, e o diabo tentou Jesus a que interpretasse mal a palavra. E finalizando, o diabo então vai tentar Jesus pela terceira vez. E a terceira tentação que o diabo faz a Jesus é na questão do espírito, na esfera espiritual. Então ele conduz Jesus e mostra a Jesus todos as belezas do mundo. E ao mostrar as belezas do mundo, ele diz assim, isso aí eu posso te dar. Com apenas um gesto teu, se você fizer um gesto, prostrar e me adorar, todas essas riquezas serão tuas. Eu imagino que Jesus estava ali numa situação complicada, e você sabe que depois de 40 dias jejuado, de jejum, numa situação em que ele estava só, então emocionalmente ele estava só, o quão grande não foi essa tentação? Porque Jesus, ele poderia simplesmente fazer algo que ninguém estivesse vendo, ou que a humanidade não estivesse vendo. E muitas vezes nós somos tentados a cometer pecados, e cometemos tais pecados porque a gente imagina assim, ninguém está vendo, então não terá um grande problema para mim. A tentação do diabo para Jesus nesse momento, nessa esfera espiritual, foi: percorra um caminho mais fácil. Nós somos tentados a percorrer caminho mais fácil. O diabo, em outras palavras, estava dizendo para Jesus, eu sei que você vai alcançar a glória, eu sei que você vai chegar num lugar alto, mas você não precisa passar por tantos problemas que você provavelmente vai passar. Basta um gesto. E Jesus, então, ele vai dizer ao diabo o seguinte: Satanás, também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nesse aspecto aqui, o diabo estava tentando Jesus através do desconhecimento da palavra. Quantas pessoas, quantos crentes pecam por desconhecer a palavra? Aliás, Jesus, uma vez falando para os saduceus, no capítulo 22, versículo 28 de Mateus, ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder delas. Porque quando a gente conhece a Escritura, a gente tem amplas probabilidades e possibilidades de acertar colocando a palavra em prática. Por que o diabo tentou Jesus no desconhecimento da palavra? Porque ele faz uma proposta mentirosa. Ele diz para Jesus assim: eu te darei, porque é meu e eu dou a quem quero. E ele esqueceu, por exemplo, que o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, 1 Crônicas 29, diz assim: tua é, ó Senhor, a força, a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o rei. Exaltaste o chefe sobre todos, riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e o poder, com engrandecer e o dar força a tudo. Toda a glória, todo o reino, todo o mundo pertence ao Senhor Deus, e o diabo não poderia oferecer isso a Jesus, porque não poderia dar. Ele mentiu também porque o próprio Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, ao terminar a oração do Pai Nosso, ele disse: porque teu é o reino, o poder e a glória.
Desconhecer a Escritura torna-nos vulneráveis. E Jesus, com uma palavra, através da Escritura, ele vai lá e coloca o diabo para fugir. Querido, eu quero encerrar a minha reflexão nessa manhã de domingo, dizendo para você que esse texto da tentação de Jesus tem muitas coisas a nos ensinar. Eu falei aqui sobre a natureza, que é a palavra falada. Jesus é a palavra encarnada. E a Bíblia é a palavra escrita. Ela está à nossa disposição para que nós possamos usá-la para vencermos as lutas do dia a dia, vencermos as nossas tentações. Hebreus, no versículo 4, capítulo 4, verso 12, diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração e da mente. Se eu e você nós usarmos a palavra, nós seremos vitoriosos. A tentação vem para você e vem para mim todos os dias, em situações muito diferentes. E o diabo ele sempre vai usar mais ou menos desses três recursos para nos tentar. Primeiro recurso, duvidar da palavra de Deus. Jamais duvide da palavra de Deus. Segundo recurso, interpretar de maneira errada a palavra de Deus. Não interprete erroneamente a palavra de Deus. E o terceiro, desconhecimento da palavra. Gaste tempo com a palavra de Deus. Se você fizer isso, você então poderá, como Jesus, vencer as tentações. Eu encerro a minha palavra nessa manhã dizendo o seguinte: nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a oração, nós temos o jejum e temos um sumo sacerdote. Hebreus 4,15 diz isso. Um sumo sacerdote, que é o próprio Jesus, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, quando você se sentir tentado, a Bíblia diz assim, chegue-se a Ele, para que você possa alcançar socorro em ocasião oportuna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus faça prosperar, mas não se esqueça do seu compromisso com a palavra de Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer porque Jesus, o sumo e perfeito sacerdote, homem como nós, venceu todas as tentações, porque a Bíblia, a tua palavra diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Se não dá para nós sermos sem pecado, porque nós já trouxemos conosco a semente e a propensão para o pecado, dá que a cada um de nós possa ter o desejo e a vontade de não pecar, de fugir do pecado, de vencer a tentação, de dizer não à proposta do pecado. Nos ajuda, ó Deus, a nos apropriarmos da tua palavra e a usarmos a tua palavra como recurso. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor, Supremo, Sumo Sacerdote e Pastor. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua manhã e que Deus abençoe a sua tarde. O convite para que você logo mais às 17 horas possa estar com o Ministério Infantil adorando ao Senhor e às 19h30 possamos estar juntos aqui também com o estudo da palavra, com a adoração através dos cânticos e com a oração. Convide pessoas, compartilhe o link da igreja, convide para estar junto, mesmo sem sair de casa, as pessoas podem acessar e cultuar juntos conosco, Pibita, família Pibita. Então compartilhe esse vídeo, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, aproveite essa manhã para esse tempo de comunhão familiar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Amém.